Bruno César aqui e hoje nós vamos falar sobre como combater um bom combate. Você já se pegou pensando sobre combater, sobre lutar contra o diabo, como eu vou vencer o diabo e como eu vou fazer para avançar na minha vida? Eu tenho algumas coisas para dizer para você a esse respeito. Então, como um exímio lutador, sou faixa preta de kickboxing, competi 6 vezes e tive a alegria de poder ganhar todas essas 6 vezes. Eu posso dizer para você que em uma batalha ou em um combate é muito importante você conhecer a você mesmo e o seu adversário. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é: seu adversário, o seu principal inimigo não é o diabo. É isso mesmo. Apesar de muitas pessoas falarem acerca de como o diabo se levantou furioso contra a minha vida, contra a sua vida, eu quero te dizer, a Bíblia nos ensina que Jesus, através da sua morte, ele destruiu aquele que tinha poder sobre a morte, a saber, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que Jesus, ele despojou os principados, as potestades, ele despiu os seus inimigos. O diabo, eu gosto sempre de citar a respeito do que falam sobre antigamente, quando um exército vencia, um exército inimigo, eles pegavam aqueles soldados, tiravam as suas roupas e traziam eles presos e totalmente nu. E então as pessoas tacavam tomate, as pessoas zombavam daqueles soldados porque eles estavam despidos. Alguém despojado, alguém que perdeu toda a sua força, é alguém que perdeu as suas armas, e foi exatamente isso que Jesus fez com o diabo na cruz do Calvário. Eu quero te dizer ainda, o diabo ele é só um ratinho fazendo pose na frente da luz para parecer uma sombra grande para você. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor como um leão. Ele não é um leão, ele tenta se fazer como um leão, procurando a quem possa tragar. Isso também me mostra que ele não pode tragar qualquer um, ele só pode tragar aqueles que dão oportunidade para ele. A Bíblia também diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí você pode pensar, mas então eu não devo nem ligar para o diabo, eu devo desconsiderá-lo, fingir que ele existe? Não, não é isso que eu estou dizendo para você. Até porque a Bíblia fala que nós não devemos ignorar os desígnios do diabo. Nós também vemos lá em Efésios, no capítulo 6, quando Paulo fala sobre resistir no dia mal e tomar posse da nossa armadura, o capacete da salvação, a sandália do evangelho da paz e etc., o escudo da fé. Ele fala dentro desse contexto sobre o diabo jogar os dardos inflamados dele, mas você resiste com o escudo da fé. A questão principal é, o diabo ele não é o seu principal inimigo. E eu quero te lembrar, você precisa guardar isso no seu coração. Jesus já venceu o diabo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A Bíblia diz que Jesus morreu, mas ele ressuscitou e ele foi colocado assentado num trono à destra de Deus, acima de todo principado e potestade, domínio e nome que se possa referir. E sabe de uma coisa? A Bíblia ainda chega a dizer lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 22, que nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo e Jesus está acima, a Bíblia diz que todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés dele. Então, ainda que você seja o próprio pé de Jesus, você está acima do diabo, você está acima de todo principado, potestade, de todo dominador, todo nome que possa se referir. E aí você pode perguntar para mim: Bruno, se o meu principal inimigo não é o diabo, então quem é? E eu vou dizer para você, eu comecei esse vídeo dizendo que numa luta é importante você conhecer a você mesmo e conhecer o seu inimigo. Eu quero dizer para você que os dois são a mesma pessoa. Seu maior inimigo vai ser você mesmo, ou uma parte de você, porque você tem um corpo. A Bíblia ensina que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma, uma mente, um intelecto e nós habitamos no corpo. E você precisa entender essas 3 áreas a respeito de você mesmo para que você possa ser vitorioso nesse combate ou nessa batalha. A questão principal não é você ser derrotado pelo diabo, mas você ser derrotado por você mesmo. Como assim, Bruno? Em primeiro lugar, a Bíblia vai nos ensinar sobre as obras da carne.
A Bíblia fala sobre as obras da carne, aqueles pecados que são citados lá, não são obras do diabo, a Bíblia chama de obras da carne, porque esse corpo ele ainda não foi redimido. A Bíblia diz que ele só vai ser redimido naquele grande dia quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo nos ares, no dia do arrebatamento. Até lá você vai ter que lidar com esse corpo. A própria Bíblia nos ensina lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, Paulo vai ensinar: eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros eu não venha a ser desqualificado. Então eu não sou esse corpo. Veja que Paulo não diz eu me esmurro, ele diz eu esmurro o meu corpo. Então você precisa lidar com esse corpo. A Bíblia ensina que existe uma guerra, uma batalha entre a carne e o espírito. Perceba, não é o diabo e você, mas é a carne e o espírito, porque no seu espírito, se você nasceu de novo, entregou a sua vida para Jesus, existe um prazer em servir ao Senhor e em obedecer à lei de Deus, mas a sua carne deseja praticar aquilo que é errado. Então você precisa esmurrar sua carne e não deixar que ela faça aquilo que ela quer. O segundo aspecto diz respeito à sua mente, aos seus pensamentos ou à sua alma. Sabe, o diabo ele não tem poder sobre os seus pensamentos, ele só vai ter se você der esse poder para ele. A Bíblia diz que somos nós que decidimos aquilo que nós vamos fazer com a nossa mente ou com o nosso entendimento. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, pois e não vos conformeis com esse século ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. Você decide alterar aquilo que está na sua mente. Você decide aquilo que vai permanecer na sua mente. O apóstolo Paulo também ensina lá aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, agradável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É você que define aquilo que vai ocupar o seu pensamento. Agora, aquilo que vai ocupar o seu pensamento também vai afetar as suas atitudes e o seu estilo de vida. Como eu ouvi certo homem sábio dizer, ele diz: nenhum pensamento mora na sua cabeça de graça. Com certeza não. Existe um preço que é pago por aqueles pensamentos que a gente permite com que venha na nossa mente. Eu quero te dizer, você deixaria um gole de veneno chegar na sua boca para você bochechar e depois cuspir? É claro que não. Então também não permita que pensamentos negativos, pensamentos contrários à palavra e à vontade de Deus se instalem e fiquem na sua cabeça. Você não tem como impedir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você tem como impedir que ele faça um ninho. Então não permita que o diabo se instale na sua mente, porque isso vai trazer problemas para você. Então perceba que o mais importante não é lidar com o diabo em si, mas é lidar com você mesmo. Se você cuidar do seu corpo, de colocar o seu corpo, esmurrar a sua carne, colocar no lugar dela, se você cuidar de ocupar o seu pensamento com as coisas certas, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, o diabo não vai encontrar ocasião na sua vida. E sabe, no seu espírito você nasceu de novo, você é uma nova criatura, porém você precisa alimentar o seu espírito. Eu citei que existe uma batalha entre carne e espírito, Gálatas 5,17. Sabe, a gente ouve falar, a carne é fraca, e que bom que ela é fraca, porque se ela fosse forte, ela iria nos dominar, nós não teríamos capacidade de andar segundo a vontade de Deus. Agora entenda, se você alimentar a sua carne e não alimentar o seu espírito, a sua carne vai estar forte, o seu espírito vai estar fraco. Aquele que você alimentar melhor, certamente vai prevalecer nessa batalha. E para fechar, falando a respeito de todas essas coisas, eu quero citar para você, a Bíblia fala qual é o bom combate. Se chama o bom combate da fé. Paulo fala com Timóteo pelo menos 2 vezes a respeito disso. Ele fala sobre combater o bom combate da fé. Sabe, o combate que Deus quer que eu e você possamos estar batalhando não é exatamente uma batalha contra o diabo. Sim, é uma batalha contra o diabo no que diz respeito à vida de outras pessoas, porque nós vamos saquear aquelas vidas que estavam indo para o inferno, nós vamos alcançá-las com a palavra e eles vão ser levados, trazidos, transportados para o reino de Deus. Agora, no que diz respeito à nossa vida, o desejo de Deus é que nós possamos combater o bom combate da fé. Que combate é esse? É você olhar para o seu redor, saber que existem circunstâncias, existem adversidades, mas você permanece
firme na fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e ela é liberada quando você fala. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4,13 que o espírito da fé é assim: crie, por isso falei. Então você agarra a palavra em seu coração e cheio dela no seu coração, você libera ela com a sua boca. Independente da circunstância, independente dos desafios, você permanece crendo na palavra, falando a palavra e agindo à altura da palavra. Quando os problemas chegam diante de você, você não corre para Deus pedindo socorro por causa do diabo. Não. Você se posiciona em fé, usando a palavra, que é a espada do Espírito, e você vence toda circunstância, toda adversidade que vem contra a sua vida. Isso não garante para você que você vai ter uma vida sem problemas ou que não vai haver nenhum tipo de combate, mas muito pelo contrário, significa que você vai estar habilitado para passar pelo combate em vitória, usando a espada, que é a palavra, o escudo da fé, usando toda a armadura e lutando com as armas certas. E o diabo? O diabo é só um inimigo que já foi vencido. Não gaste a sua energia e o seu tempo se preocupando em lutar com o diabo. Cuide de você. Coloque os olhos nas coisas certas. Entenda o seu propósito. Corra a sua carreira e avance, combatendo o bom combate da fé. Em nome de Jesus.